A única coisa que difere o hoje e amanhã é 8 horas de sono. Então, se tu continua fazendo aquilo que gera aquele resultado, tu vai continuar tendo ele. Na época da escola, eu já empreendia. Então, a galera que era da minha turma falava, esse guri vai ser o primeiro a enriquecer. Foi aí que eu percebi que a barreira de entrada para vender serviço de tráfego é muito baixa. Como lidar com isso? Foi a maior pauta da minha terapia em 2021 e 2022. Ok. Você trouxe aí um exemplo de uma mentorada sua que já tá faturando 100 mil mês e quer escalar. O que é que faz você escalar ou não a campanha? Não é todo mundo que tem a mesma dor. Por isso que eu sempre gosto de receber o lead perguntando a dificuldade dele e prometendo algo exatamente em cima daquilo que ele me disse que tá precisando. O que realmente precisa ter no Instagram para ele ser visto como uma vitrine e atrair as pessoas certas? Pô, se eu não tô gerando um lead por dia, tem algo muito errado com a minha entrega, correto? É literalmente aquela questão que a gente fala sobre ser obcecado, né, em algo. Você claramente é um cara obcecado. Olha que polêmico que eu vou falar. Vamos supor, zerou minha conta bancária, tirou todo o meu networking, tirou tudo. Como que eu faria 10 mil nos próximos dias? Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao QuickCast, podcast da QFI. Eu sou Bruna Rodrigues. Eu sou Marcelo Gualberto. E o QuickCast, pra quem ainda não conhece, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você tem medo de começar a vender na internet, por não ter contratos, grana ou até mesmo clareza, então esse episódio é pra você, hein? Até porque hoje a gente vai conversar com um cara que saiu do absoluto zero pra construir um negócio digital que fatura múltiplos 7 dígitos por ano. Que loucura, hein? Ele tem 5 anos de experiência nesse mercado e atua como mentor para agências, com especialidade em tráfego pago. Já passaram por ele mais de 8 mil alunos que tiveram seus negócios impactados pelo seu conhecimento. Se eu fosse você, não ia perder, sabe por quê? Tem que ficar até o final. Ele vai responder uma perguntinha que muita gente trava em responder. Como continuar crescendo depois do seu primeiro milhão? Tô animada pra esse bate-papo, hein, Marcelo? E essa é uma pergunta boa, hein, Bruninha? Porque não só como sair do zero pro milhão, mas o que é que acontece quando você chegar lá, né? Boa, o quê? Descobriremos aqui agora! Hoje. Inclusive, quem será que tá por aqui, hein? Vem pra cá, Gabriel Bonato! Sim, tô muito feliz. Vou abrir totalmente o olho pra vocês, sem filtro. E, querendo ou não, vou falar exatamente o que eu queria ter escutado em 2019, com o meu primeiro contato do mercado. Agregar muito pra vocês. Que legal, cara. A promessa é boa, eu tô animado, porque a gente sabe que você é skin the game, tem resultado real. Então, antes de falar do Gabriel de hoje, que tem uma empresa que fatura múltiplos 7 dígitos por ano, me conta, quem era você antes do mercado digital, cara? De onde é que você veio? Como é que você cresceu? Vou citar brevemente até aquela questão da infância, que chamou muita atenção no almoço. Mas, pra quem não sabe, até os meus 13 anos ali, foi o momento mais difícil da minha vida, né? Por questão de saúde, então eu internei 36 vezes no hospital. Então, o que isso acabou gerando? Um atraso na escola, e eu me formei com quase 20. Então, aquele caminho tradicional de faculdade, estágio, já não era uma opção, porque, querendo ou não, eu já estava meio que atrasado comparado aos outros. Aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Eu lembro que teve um dia que eu tinha sofrido bullying numa academia, porque o professor falou, cara, tu é muito magro, me chamou de frango na frente de todo mundo. Isso eu nem contei pra vocês ainda. Mas por quê? Porque, que nem eu falei, tinha 45 quilos, e aí, eu comecei a chorar pra caramba, não tava bem. O dono da academia chegou em mim, e ele conversou comigo, e eu falei, cara, quem é que faz as artes gráficas dessa academia? Porque eu tô estudando isso e gostei bastante. Daí ele falou, cara, eu tenho uma gráfica, manda teu currículo lá que a gente tá contratando. E aí já foi a minha primeira oportunidade de emprego, né? Eu comecei como estagiário quando eu terminei a escola. Eu lembro que como estagiário eu ganhava R$1.000 trabalhando 4 horas. Eu pensei, cara, já tá bom. Meu cálculo básico, então quando eu trabalhar 8, eu vou ganhar 2. Não, com a correção ali da CLT eu tava ganhando 1.200. Trabalhando o dobro. Daí eu falei, mano, não compensa. E aí eu lembro que chegou um momento onde eu precisei chegar nele e falar, cara, eu preciso de mais dinheiro. Começar a trabalhar como social media. Ele já me passou 2 empresas dele, não demorou um mês, eu consegui ultrapassar o salário CLT, pedi demissão e nunca mais voltei pra isso. Caramba. Então, o que antes parecia que era algo ruim, hoje eu entendo que teve que acontecer exatamente da forma que aconteceu, pra me tornar quem eu me tornei. Perfeito. Que legal. E quais foram os seus desafios no quesito empreender, né? Porque, pelo que a gente estava conversando ali, você não vem de uma família que passa por isso, mas a sua mãe, ela sempre teve uma cabeça mais aberta em relação a outros tipos de negócios, né? Na época da escola eu já empreendia, então a galera que era da minha turma falava, esse guri vai ser o primeiro a enriquecer.
a galera que não era da minha turma pensava, se ele é tão bom e inteligente, por que ele tá na escola com essa idade? E aí o que aconteceu? Eu vendia o Wi-Fi na sala de aula e teve uma... Wi-Fi na sala de aula. O cara já era visionário. Essa aí é a visão. Eu vendia pra, por exemplo, proporcionar eles a pesquisar, fazer, tipo, os trabalhos de casa já adiantar na própria escola, porque eu via que tinha gente que não tinha internet, às vezes por uma condição inferior ali, né? Porque agora eu já tava ganhando R$1.000 por mês no meu estágio. Daí eu lembro que o meu professor de física, ele chegou e ele chamou minha mãe no dia seguinte. Só que ele não falou o motivo. Daí eu pensei, cara, eu não sou muito bom em física, talvez foi isso. Não, o que ele citou na reunião foi, tu sabe que teu filho tá vendendo Wi-Fi na sala de aula? Minha mãe olhou no fundo dos olhos dele e falou, sim. Ele me disse. Cara, ele desarmou. Tipo, e tu acha isso certo? Ele falou... Daí minha mãe falou, cara, ele até já pediu pra diretora e a diretora autorizou ele a vender. E tudo isso era verdade, mas o professor não aceitou. Minha mãe, ela sempre me incentivou a empreender. E aí, quando eu tentei fazer faculdade, em menos de um mês, ela percebeu que eu tava totalmente desgastado. E ela falou, cara, tu pode trancar, porque eu sei que tu só tá fazendo isso pra me dar orgulho. Porque como eu trabalhava numa gráfica, eu fazia aquelas faixas, sabe, de vestibular, bicho, aprovado, eu pensava, cara, um dia eu vou fazer minha faixa. E eu fiz. Só que não era por vocação, sabe? Era só pra realmente dar orgulho pra ela. E aí eu tava conciliando meu estágio, eu tava conciliando, tipo, academia, eu tava conciliando os trabalhos por fora, tudo junto, e ela falou, tu não precisa disso. Daí eu falei, cara, e se der errado o meu plano? Ela falou, daí tu volta pra faculdade. Mas ela já sabia, ela acreditava mais em mim do que eu mesmo nessa época. Que legal. E olha que ela era faxineira. Então, tipo assim, não veio do ensino dela, e sim da experiência de vida, sabe? É muito legal quando a gente vê história onde os pais ou o cônjuge acredita na pessoa que tá ali do outro lado e dá uma carta de confiança, né? Porque geralmente a gente fala no digital, às vezes se você tem um marido ou tem uma esposa que não acredita, ou até mesmo os pais, e o caminho pra você mudar a cabeça é através do resultado. Agora, quando você tem um suporte antes do resultado, você tem o coração em paz pra tentar parece que é um aval, e executar, exatamente. Mas isso foi algo bem parcial, assim, porque a parte da minha mãe acreditava, a parte do meu pai não. Entendeu? Então eu sempre encontrava ele final de semana, quando ele ia lá, pagava parte da pensão, ele sempre falava, esse guri não vai ser ninguém. E eu ouvia, porque eu tava junto. Por que ele falava que eu não ia ser ninguém? Porque eu tinha quase 20 anos e ainda não tinha um emprego tradicional. Sim. E a galera antes trabalhava muito cedo, né? Então, daí minha mãe falava, não, ele não vai ser, tipo, vagabundo, né? Desculpa o termo. E aí, o que aconteceu, eu lembro que a primeira vez que eu fiz 30 mil em um mês, fui lá, visitei meu pai na outra cidade, e eu sabia que ele ia perguntar o que aconteceu. Eu falei pra ele, pô, eu tô fazendo 30 mil por mês. E isso foi uma vitória muito grande pra mim, porque eu usei o fato dele não acreditar em mim, não como motivo de amargura, e sim como uma motivação a mais. Perfeito. Assim como todo mundo da escola que falava também que, tipo, tu tá atrasado e tem 20 anos que tá numa escola. E aí eu fui chamado na escola pra palestrar, inclusive. Sério, cara? Isso é uma grande realização, hein? Sim, foi muito legal. Tipo, a moça da Secretaria da Educação me segue e falou que agora que eu voltei pra Porto Alegre é uma boa forma de mostrar pra eles que é possível. Que legal, de onde cara, que consciência. Caraca. Agora, você falou ali, né? Eu tava trabalhando na gráfica, eu percebi que se eu duplicasse as minhas horas, não necessariamente eu duplicaria o meu salário, consegui uns clientes como social media e meti o pé. Então ali foi um ponto de inflexão na sua vida, onde você tomou uma decisão que empreender o caminho. Mas quando é que o digital entrou na sua vida? Porque hoje já são 5 anos de mercado, né? Mas lá atrás, o primeiro contato, você falou, cara, esse é o caminho que eu quero tocar daqui pra frente. O primeiro contato foi em 2019, quando eu ainda tava, por exemplo, na escola, tava estagiando, e aí eu tive aquela fase comum de participar das escolas, né? Quais são as escolas? Afiliado, drop e etc. Tipo, nada que eu tentei naquele momento, por falta de conhecimento e capacidade minha, tipo, nada deu certo, só que serviu de aprendizado. Tipo, foi a minha primeira experiência com o mercado. Daí, por eu ter frustrado, por eu ter tentado sem direcionamento, que nem eu falei, cara, eu não conhecia ninguém do mercado que já tinha dado certo. Então, pra mim, era tudo muito novo, assim, eu tava meio que explorando algo que eu não conhecia. E aí, fiz algumas tentativas ali por uns 6 meses, não deu certo. Aí voltei a ponto de focar somente no trabalho, sabe? Falei, cara, eu vou focar em ser um funcionário melhor naquele momento. Olha só. E achando que no futuro eu ia crescer dentro da empresa, né? Tipo, o que eu ganhei foi R$200 a mais. E aí, querendo ou não, quando eu voltei em 2021, que aí foi aonde eu te falei que por necessidade dentro de casa eu precisava ganhar mais dinheiro e eu já estava prestando serviço de social media, eu já estava ultrapassando o meu salário, eu falei, vou ser lógico, eu vou tentar tudo que eu ainda não tentei e não vou repetir o mesmo erro que eu cometi. Daí eu fiz uma regra de 3 básica ali, vou focar em serviço.
O que eu comecei a fazer? Bater de porta em porta nos comércios, né? Aproveitando que agora não tinha mais aquele vínculo de 8 horas. Só que eu gravava pro YouTube. Porque eu sabia que no futuro eu ia ser uma referência. Eu fazia isso para ser uma referência. E, obviamente, eu nunca fechei nenhum contrato porta a porta, porque os caras eram muito mente fechada. Ainda mais em 2021. Tipo, eu cobrava R$500, eles achavam caro. Hoje em dia, a galera sabe o que é tráfego, já sabe mais. Antes era tudo muito novo, sabe? E aí eu gravava pro YouTube, só que, tipo, em questão de um mês, começaram a perguntar, cara, tu não vende mentoria? Como que eu posso aprender contigo? Porque eu tinha um grupo no WhatsApp gratuito, e eu ajudava eles de forma gratuita, sem a pretensão de vender nada. Olha que loucura. Além de postar no YouTube, né? Ali foram os primeiros cases. Daí foi onde eu comecei a utilizar aqui o Wi-Fi, porque a Netflix estava numa baita ascensão, eu pensei, cara, R$19,90? Vou criar algo a R$19,90. Daí eu falei, eu até posso ensinar vocês com call em grupo, mas vai ter um preço, R$19,90. Aí eu bati 150 assinantes em um mês. Caraca. Tava fazendo, tipo, 3 mil já mês ali, só com essa assinatura no WhatsApp. E eu pensei, mano, eu tô ganhando mais que meu salário, né? Apenas com uma assinatura de R$19,90. Daí eu ganhei uma mentoria em um sorteio de um rapaz que fala sobre high ticket. E aí eu fui lá e participei, né? Porque a mentoria dele, ele cobrava 7 mil. E eu ganhei no sorteio porque um cara desse grupo me marcou e os dois ganhavam a mentoria. Olha só, cara. E aí eu participei no Hot Seat, foi numa quinta-feira. Daí chegou na minha vez, eu falei, cara, eu tô querendo subir meu produto de R$19,90 para 57, porque, querendo ou não, eu tô vendo que eu já tô batendo num teto e que eu preciso de muito volume para escalar meu faturamento. Daí ele falou, tá, vamos supor 57. Se eu compro tudo que tu tem, eu te deixo 57 mais rico? Já me deu esse tapa na cara. Olha isso, né? Aí você aprende sobre esteira, né? São pequenos ajustes, né, também, que você tem, faz toda a diferença. Daí ele falou, eu quero que tu cobre R$500 na tua mentoria. E eu falei, cara, ninguém vai pagar R$500. Eu pensei, né? Daí ele falou, tu vai pegar o pitch e a oferta nos stories, que eu vou passar aqui no final, e tu vai aplicar segunda-feira. E eu apliquei. E era aquele funil clássico de tu mandar para um formulário onde a pessoa tinha aquela inversão de polaridade, perfeito, que ela tinha que dizer por que ela merece ser escolhida, né? Só que, na verdade, a única coisa que eu levava em consideração era se ela conseguia pagar no final, né? Porque botava aqui sim ou não. Daí, fiz a sequência direitinho, assim, na cozinha da minha casa, eu nunca vou esquecer. Eu fiz, postei, aí eu ficava toda hora dando F5 no formulário, vendo se alguém respondeu. Em resumo, em 14 dias eu tinha vendido R$15 mil. 15 mil, tipo, eu consegui vender 30 mentorias de 500, e esse cara que eu ganhei a mentoria, ele começou a me usar de case. Ele começou a me usar de case, tipo assim, olha, ele ganhou a mentoria e ele teve esse resultado e virou case. Sucesso. Incrível, 5 vezes mais faturamento, cara, com a mudança de estratégia, né, Bruninho? E naquele ano eu vendi 200. Aí foi aonde, tipo, eu bati os primeiros 100 mil com a Wi-Fi, ganhei a plaquinha. Então. Olha, e agora tá aqui no KiCast pra contar história. Inclusive, cara, você tá 5 anos no mercado, tem resultados muito expressivos. Em algum momento, quando você começou a, de fato, ver dinheiro, ganhar dinheiro, passou pela sua cabeça, isso aqui para de dar certo? Te pergunto isso porque devem ter pessoas que possam estar nessa fase, sabe? Como lidar com isso? Foi a maior pauta da minha terapia em 2021 e 2022. Ok, olha lá. Então, por exemplo, eu não tinha dificuldade em fazer dinheiro, eu tinha dificuldade em gastar o dinheiro porque eu tinha muito medo de parar de fazer. Caramba. Tá bom? Então, que nem aquela casa de madeira que tá fixada lá, que eu mostrei pra vocês, eu lembro que no final do ano, quando eu já tinha feito 250 mil reais, eu falei, mãe, vamos nos mudar daqui, vamos para Porto Alegre. Aí eu já tava vencendo essa questão interna, só que era no auge da pandemia. E aí o que aconteceu no primeiro dia que eu me mudei para aquela casa? Eu comecei a apresentar sintomas de febre, etc. E aí eu fiz um cálculo básico, né? Cara, internei 36 vezes pela asma, peguei Covid. Na época que tava dando ruim pra caramba, e eu tirei minha mãe da antiga casa e a família toda tá estranhando, né? Tipo, o que eu tô fazendo? Falei, mano, imagina que vergonha se a minha mãe vai ter que voltar pra antiga casa por causa de mim. E, em resumo, eu peguei Covid. Caramba. E aí eu pensei, cara, meu Deus do céu, mano. E tipo assim, eu ainda não tinha uma reserva grande, sabe? Mas graças a Deus não foi muito grave e eu consegui, contornar dali, e fomos crescendo o padrão de vida cada vez mais. O que eu percebi, o que me aliviou dessa culpa de, olha, será que eu vou parar de fazer dinheiro amanhã? É eu perceber que a única coisa que difere o hoje e amanhã é 8 horas de sono. Então, se tu continua fazendo aquilo que gera aquele resultado, tu vai continuar tendo ele. Então, se tá dentro do teu controle, isso deveria te tranquilizar. Agora, se tu perder o foco e parar de fazer a causa daquilo, tu realmente vai perder. É tudo mentalidade no final, né? Eu nunca deixei de executar e nunca vou deixar de ter resultado. Perfeito. E assim vai.
Eu imagino que muitas pessoas clicaram aqui nesse episódio porque eles querem saber o que é que esse cara, jovem, 24 anos hoje, né, Gabriel? 24. Fez pra sair do absoluto zero pra uma empresa que fatura múltiplos 7 dígitos por ano, o que é o sonho da maioria das pessoas que estão aqui com a gente agora. Com 80% de lucro. O que é uma margem muito acima da média. É mais impressionante do que apenas o faturamento. Então, explica pra gente, supondo que uma pessoa tá tendo a oportunidade de conversar com vocês, te fez a pergunta, Gabriel, o que é preciso saber pra sair do absoluto zero para construir uma empresa que tem um faturamento milionário por ano? Tá, a primeira coisa é a pessoa focar em algo que crie recorrência, tá bom? Porque, eu vejo muita gente, vai continuar como CLT porque vai ter aquela previsibilidade, vai ter aquele valor todo mês. Mas, cara, existem formas no mercado digital que te possibilitam criar essa recorrência muito rápido. Então, antes de eu começar a apostar em ofertas ou algo do tipo, eu falei, vai ser muito mais fácil eu acertar uma oferta se eu tiver pelo menos 30 mil entrando todos os meses na minha conta. Porque a partir do momento que tu tem recurso, tu consegue comprar a hora de pessoas que já chegaram lá. Ou seja, tu encurta muito caminho. Verdade. E aí, foi aí que entrou a prestação de serviço. Foi aí que eu percebi que a barreira de entrada para vender serviço de tráfego é muito baixa. Entendeu? Tu não precisa ter faculdade, não precisa nada disso. E aí eu foquei em chegar nos meus primeiros 30 mil por mês. E eu terminei 2021 fazendo 30 mil no mês. Bem. Só que era metade de serviço, metade de mentoria. Porque quando tu vai lá, é aquela teoria de você empurrar o carro. Quando você fica pedindo ajuda, a galera não vai querer te ajudar. Agora, quando tu tá empurrando o próprio carro, as pessoas certas vão chegando no caminho, porque tu tá fazendo a tua parte. Então, eu fui crescendo no meu negócio e, como consequência, essa demanda de querer aprender comigo foi acontecendo. E compartilhe conquistas, mano, porque, tipo, a minha primeira conquista foi meu ar-condicionado, foi a webcam, algo que pra todo mundo parecia simples, pra mim era uma conquista gigante de quem tava chegando onde sonhava. Perfeito. Legal, né? Cara, hoje você é especialista em tráfego e também mentora aí milhares de alunos. Então, pensando no iniciante que tá ali dando seus primeiros passos em tráfego pago, o que você considera que ele precisa de fato aprender antes de apertar o botão? Aí já entra algo totalmente contraintuitivo. Eu não defendo que ele deve dominar, apertar botão. Eu defendo que ele deve focar em venda. Porque o mercado fala muito sobre você ser operacional, sobre ser especialista. E o cara que foca apenas em ser especialista no Meta, no Google, acaba trabalhando para um dono de agência que não sabe nem instalar um pixel. E esse cara sou eu. Porque a partir do momento que tu tem dinheiro, tu tem recurso, tu compra mão de obra e tu continua dedicando o teu tempo a coisas que vão te fazer crescer. Porque se tu fica o tempo inteiro no operacional apertando o botão, tu abre mão de muita oportunidade que colocaria muito mais dinheiro no teu bolso, além daquela mensalidade do cliente. Então, foca em vender. Quando tu fecha o contrato, tu tem o dinheiro na conta, tu contrata especialistas. Entendeu? Porque especialistas geralmente não cobram tanto porque eles focaram só naquilo. Eles não sabem se valorizar ao certo. Sim. Faz todo sentido isso, né? Isso aí traz muita clareza do porquê você construiu um negócio que fatura múltiplos 7 dígitos, porque sua cabeça está focada em escala. Então, eu quero estar no estratégico para que eu possa colocar pessoas no operacional, para que eu possa delegar e botar minha cabeça onde realmente tem um retorno, que é estruturando o negócio. Dando um passo atrás, ainda para aquelas pessoas que talvez estão no início da carreira, oferecendo, por exemplo, tráfego para negócio local e ainda estão no operacional. Uma das maiores dúvidas que a gente recebe constantemente é: comecei na gestão de tráfego, não sei nem como estabelecer um orçamento de campanha. Então, que é muito, real, muito inicial, né? Sim. Então, a título de... Antes da gente entrar em funis, comercial, que eu sei que é a sua maior especialidade, falando um pouco de tráfego base, para o pessoal sair daqui com algo prático. Tá. Como que eu configuro, por exemplo, o orçamento de uma campanha? O que é que você acredita? Eu começo com isso, começo com 2x, por quê? Tá, eu vou dar o exemplo da pessoa que está começando a vender o serviço agora, que nem tu falou, né? Excelente. Então, por exemplo, um erro muito comum é: tô começando agora, vou cobrar muito barato. Por quê? Eu já tive essa crença e eu percebi que quando eu cobrava muito barato, aí sim que era difícil. Por quê? A pessoa que paga barato, ela não valoriza o tanto que deveria. E segundo, ela me pagou barato, logo eu tinha pouco recurso, logo eu não tinha quem pedir ajuda. Então, se tu tá no início, aí sim que tu deve cobrar no mínimo R$1.000. Porque se eu tenho R$1.000, claro que eu não vou gastar os R$1.000. Vou ficar com uma parte, caso eu não consiga entregar resultado para aquele cliente, eu compro o direcionamento de alguém. Não é sobre como que eu vou fazer algo, é quem que pode fazer por mim. Entendeu? Então, já ressignificaria essa crença. E também, ao invés de cobrar barato, entenda que a moeda do adulto é 1.000.
tá? Então, por exemplo, o aluguel, eu pago 4, 5, tu já sabe que é 1.000, eu não preciso exemplificar. Então, tudo que tu cobra menos que 1.000 de alguém, geralmente não é algo que ele vê como valor. Interessante, né? Entendeu? Então, tipo, R$500. Cara, imagina a vergonha do cara falar, alguém elogia o marketing, ele fala, eu pago R$500 pro guri. Sim. Tipo, tu não vai ser valorizado. Então, no mínimo R$1.000, porque pode ter certeza que isso é 1/3 de um CLT que ele paga um salário mínimo, contando os impostos, e aí minimamente ele vai dar valor e vai te possibilitar crescer. E pensando ali na pessoa que tá, de fato, fazendo a campanha. Acabei de abrir o meu pro gerenciador de operacional. anúncios, quero fazer uma campanha. Escolhi fazer uma campanha de engajamento. O mínimo ali pra eu começar. Como você definiria isso, sabe? Certo. Tu fala para aquisição de cliente ou para o cliente? Vamos pensar em aquisição de cliente. Eu quero fazer tráfego pro meu WhatsApp. Então, joguei fiz uma campanha ali de engajamento. Tá, R$30. 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 Por quê? R$30 dia, você disse. R$30 dia. Ok. Por quê? Porque o nosso custo ideal por reunião é de R$100. Tá bom? Então, se eu coloco R$30 por dia, em média em 3 dias, eu já vou ter que ter pelo menos uma reunião. Se tu chega colocando muita verba, vamos supor R$200 no dia, cara, vai gastar muito rápido e tu não vai conseguir mensurar o teu custo por reunião. Então, mais importante que o custo por lead, custo por conversa, é o custo por reunião. Porque o empresário que vai te contratar, ele não vai fechar no direct, ele não vai fechar ali no WhatsApp, ele vai fechar na reunião. Então, se tu não tem isso alinhado, vamos supor, tá R$15 o lead, tu vai lá e tu vai pausar a campanha achando que tá um desastre. Porque tu tá acostumado com info, com, tipo, tudo que é muito mais barato. Então, eu trago o exemplo. Tá pagando R$20 o lead, só que a cada 5 leads, um tá virando reunião, tá excelente. Entendeu? Porque, tipo, teu custo por reunião tá R$100. Ah, Bonato, eu tô pagando R$33 o lead. Mas tá 3 para 1, 3 leads para uma reunião. Tá bom também. Não precisa tu pagar R$3 o lead e precisar de 33 conversas para uma reunião. Isso tá mostrando que tá vindo muito curioso. Tá explorando muito a curiosidade. Entendeu? Então R$30 por dia acaba sendo o investimento ideal. Esse é um erro de muitos alunos que chegam até você, do tipo, quanto mais grana eu pôr, então, é o melhor. Porque tem a galera que tem esse pensamento, né? Botar muito, muito dinheiro porque vai me dar um retorno muito rápido. Isso é uma falácia, ou não? É muito comum, até porque eles pagam o dobro, algo que eles poderiam pagar metade. E aí tem aquele viés, mas eu tô investindo e tá voltando. Cara, óbvio que vai voltar, mas... Mas quanto tá pagando aqui, né? Aquilo que tu não gasta é 100% de lucro, né? Como diz aquele velho ditado. Então, sempre dá pra reduzir. E isso parte das crenças. Porque se tu acha que tu coloca 1.000 e volta 1.000, vai ser isso que vai acontecer. Tu não vai buscar outras formas de melhorar esse resultado. Então, eu tô acostumado com um público que investe menos e isso formou minha mentalidade a investir menos possível para ter um contrato. Por isso que R$100 por reunião foi, assim, o meio termo perfeito. Porque a cada 3 reuniões a gente sabe que tem um fechamento. Uma taxa de conversão média de alguém que não precisa ser um especialista. Entendeu? Então, eu lembro que teve uma época que eu fazia drop, tentava, né? E aí eu fazia essa parte ali do tráfego, tentava, né, novamente. Eu realmente tinha retorno, as pessoas compravam as coisas, mas assim, eu fazia ideia de quanto... o cartão tava rodando lá, sabe? Na minha cabeça, de fato, deixa eu botar aqui, sei lá, R$500 por dia. Óbvio que alguma coisa vai vender, mas... Porra, sabe? Até que ponto eu tô realmente tendo lucro disso, sabe? Então, isso é muito interessante falar sobre isso. Mas em questão de métricas, quais são as principais métricas que você pega pra analisar num dia a dia? Tá, no dia a dia, o que eu mais avalio tem 2 pilares, né? Eu levo muito em consideração. Minha metodologia consiste no criativo e no público. Então, vou dar algumas dicas de criativo que a gente avalia muito, que, por exemplo, o cara entra na mentoria, às vezes já... O meu público, tem muita gente que já entra faturando muito. Tipo, tem gente que já fatura 100 mil por mês. Dei o exemplo da Maria ali. Quer mais? Quer escalar? Então, você tem que achar problema onde a maioria não vê. O que a gente faz? A gente sempre prioriza criativos nativos. A gente já fez o teste e a gente percebeu que, pelo menos ali com a gente, criativos nativos têm uma performance melhor. Pra quem nunca ouviu o criativo nativo, o que é? É feito no próprio Instagram, feito no próprio Story, explorando os recursos do próprio Instagram, trazendo box de pergunta, trazendo aquela escrita normal, sabe? Por ser do algoritmo, ele acaba entregando mais por um menor preço. Tá bom? Perfeito. Então, a gente dá prioridade para isso. Quando se trata de pessoas que utilizam muito criativo em vídeo, eu aprendi a limitar a 15 segundos. Então, tem muita gente aqui, com certeza, já contratou videomaker, toda aquela equipe, toda aquela estrutura e o criativo não performou. E aí a pessoa fica frustrada, né? Em compensação, aquele criativo que tu não dava nada, performou. O que a gente percebeu? Quando o criativo passa de 15 segundos, na maioria dos posicionamentos, a pessoa tem que apertar em expandir anúncio
pra continuar assistindo. E a maioria não aperta, porque é um botãozinho, tipo, quase transparente lá em cima. É um gargalo, né? É uma oportunidade da pessoa sair. Exato. E aí, o que acaba acontecendo? Se a pessoa se torna lead, ela só viu os primeiros 15 segundos. Nesses 15 segundos, ela não teve acesso a CTA. Então, ela não sabe ao certo o que ela deve fazer, ela só clicou. E se a pessoa ignorou, isso subiu o teu custo por resultado. Então, ou a pessoa acaba pagando muito caro por lead, ou os leads que vêm curiosos sem saber ao certo o que deveriam fazer. Então, olha, no máximo 15 segundos. Ah, Bonato, mas é muita coisa para falar. Coloca metade no box e metade na resposta. Eu gosto de criar o box porque ele parece aquele anúncio que não é um anúncio. Parece uma história que tá no meio de todos os outros. E se eu coloco ali no box, por exemplo, e se eu te contratar e não ter resultados, a pessoa que tá por uma situação parecida, ela já para ler. Agora, em compensação, aparece o Bonato falando, apesar de ser um lugar bonito, audiovisual, tipo, a pessoa não me conhece. Entendeu? Pra ela é só mais um anúncio. Verdade. Então o box de pergunta cria essa conexão de vou parar pra ver o que esse cara vai falar. Perfeito. Massa. É muito bom essa clareza que você traz, principalmente a título de 2 pontos. Um sobre as métricas, né? Olha a diferença que tem você saber das métricas. É uma coisa, não interessa tanto o meu custo por clique. O que interessa é o custo por reunião. Então, às vezes a pessoa tá olhando pra métrica errada e não entende porque o funil não tá batendo. E o outro, que é uma coisa que eu queria retomar, que a Bruninha foi muito feliz na pergunta sobre os custos, né? Porque tem gente que acha, não, vou botar mais dinheiro, o Facebook vai entregar mais. E o que as pessoas não entendem é que o Facebook, ele precisa do seu sucesso para continuar ganhando dinheiro. Porque se você botar dinheiro e ele não performar, você sai. Então, quando a gente bota menos dinheiro, é como se a gente estivesse exigindo mais da inteligência do Facebook. Quando você bota muito dinheiro, ele não precisa se esforçar. Então, naturalmente, ele vai vir com um público pior, a qualidade de lead pior. Então, você não precisa, não é porque eu tenho caixa que eu vou torrar no caixa, porque você tem de fazer o Facebook se esforçar para você. E para isso, com um orçamento menor, ele vai ter de dar resultado. Porque se ele não der, você sai. Então, você consegue reduzir muito seu custo só com um orçamento mais inteligente. Com certeza. Agora, a título de métricas, você trouxe aí um exemplo de uma mentorada sua que já está faturando 100 mil mês e quer escalar. O que é que faz você escalar ou não a campanha? Onde é que você está de olho? O que é que você está analisando para tomar essa decisão? Nesse caso, foi processos comerciais, sabe? Tipo, a forma óbvia de eu estudar a operação dela foi, tá tendo lead pra caramba, o lead tá barato, mas a taxa de conversão tá baixa. E por que tá baixa? Porque ela não fazia follow-up. Pra quem não sabe, o follow-up é retomar o contato com quem não comprou de primeiro momento. Perfeito. Ela não tinha um CRM. Pra quem não sabe, o CRM é uma extensão, uma ferramenta de gestão dos leads para você ir alimentando cada um que tá em cada etapa do funil. E ela também não tinha uma automação padrão que quebrasse a objeção do lead. Então, por exemplo, ela sempre atendia os leads da mesma forma. E não é todo mundo que tem a mesma dor. Então, por isso que eu sempre gosto de receber o lead perguntando a dificuldade dele e prometendo algo exatamente em cima daquilo que ele me disse que está precisando. Então, não tem como ele falar, não quero. Muito bom. E falando sobre contingência, como é que você descreveria a contingência? E também conta pra gente como é que você estrutura sua contingência e ajuda também seus mentorados nessa parte. É que hoje a gente não sofre muito com essa parte da contingência, porque os anúncios passam muito liso por não ser uma oferta black e a gente não sofre com bloqueio. Caramba! Tipo, não você é um nunca problema passou por da isso? operação. Nem no seu começo? No início da trajetória, sim, porque antes dava muito mais bloqueio. Hoje, a partir do momento que você começa a investir, eles vão criando uma confiança maior e não fica derrubando as contas, né? Caramba. Ainda mais por se tratar de tráfego pago pra, tipo, negócios. Sim. É muito tranquilo. Mas no meu início, quando eu tava fechando os clientes, os meus primeiros clientes, eu lembro que teve um dia que eu perdi, tipo, todas as BMs, porque eu levei bloqueio a nível de Facebook. E aí, isso foi em 2021. E eu lembro, cara, eu peguei, coloquei um colchão na sala, que era meu escritório ali naquele momento. Mano, eu fiquei o dia inteiro deitado, assim, coberto e muito triste, pensando, mano, como que eu vou entregar o serviço pra esses caras? E eu já tinha gasto dinheiro. Nossa senhora. Mano, eu me senti muito mal mesmo. Tipo, cara, eu não sabia que tinham pessoas que vendiam perfis e BMs. Pra mim, tinha acabado o mundo ali. Sim. Até que eu conversei com o pessoal do grupo, eu chamei os que eu mais tinha afinidade. Falei, cara, vou ser bem sincero contigo aqui, eu perdi meu Facebook, perdi minhas contas e tal. Daí ele falou, vou te indicar o fulano que vende. Falei, como assim? Não deve ser tão fácil. E era. É um negócio, né? E era. Então, foi o único momento, assim, que eu sofri com contingência. Hoje, as únicas contingências que a gente se preocupa e bloqueio é em relação ao disparo, mas daí é algo que a gente vai falar depois. Justo. Legal. A gente não queria passar em branco no tráfego, porque a gente sabe que é uma dessas especialidades, mas o que a gente realmente queria conversar aqui é sobre funis de captação
captação de clientes. E a gente sabe que você usa uma estrutura de social selling, que é algo que a gente gosta muito, e não tiveram tantas pessoas que falaram, né? Então explica pra gente como é que funciona a sua estratégia de social selling, Gabriel. Eu vou fazer um gancho com aquela questão de como que eu prospectava no início, / social selling. Eu tava contando pra ele que, apesar de eu gravar pro YouTube e prospectar pessoalmente, eu nunca fechei contrato pessoalmente, tá? Só que eu consegui marcar uma reunião que, tipo assim, tinha tudo pra dar certo. Era uma loja de iPhone e eu morava em Alvorada, e essa loja de iPhone demonstrou interesse na unidade de Porto Alegre. E aí eu nunca vou esquecer, eu abri o aplicativo do Uber, tava dando R$50, e R$50 fazia diferença. Então eu apostei naquela reunião, sabe? Eu tinha 128 seguidores naquela época, tipo, recém tava começando. E aí tá, entrei no Uber, nossa, velho, eu me arrumei todo, tava muito feliz, não tinha nem conseguido dormir direito. E aí fui pra reunião, a primeira coisa que o cara apertou, deixa eu ver teu Instagram, não cheguei a ver lá, não tive tempo. Passei meu Instagram e ele falou, cara, tu tem 128 seguidores e tá propondo aumentar as vendas da minha loja? E aí, tipo, ele me deixou sem palavras. Eu falei, cara, eu tenho 128 porque eu comecei recentemente, mas eu ainda vou crescer. Daí ele me propôs aquela parceria diária, trabalha pra mim, ganha uma porcentagem das vendas. Aquela parceria totalmente unilateral que só ele ganha, entendeu? Eu falei, cara, pra mim não faz sentido, obrigado. Aí paguei o Uber voltando, não fechei negócio. Aí eu fiquei muito desanimado, foi um dos dias que eu mais fiquei desanimado, sabe? Porque eu tinha projetado uma baita de uma expectativa. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e a tela do meu celular ligou. E no que ligou, tava escrito assim, olha, tipo, olá, vim da Bio e tenho interesse no seu serviço. Olha o Instagram aí funcionando. E o social selling, porque como que esse cara chegou? Daí, olha só, daí eu abri, daí eu já cheguei e falei pra ele, cara, vou ser bem sincero contigo, tu vai ser meu primeiro cliente, eu não tenho case, eu ainda não tenho experiência, tipo assim, eu me sabotei. Honestão, porque, cara, eu não queria, tipo, projetar mais uma vez e não dar certo. E ele falou, não, eu sei que tu tá começando, mas pelo que eu vi no teu Instagram, tu tá se dedicando e vai dar certo. Legal, falei, ó, é Dr. Marcelo, ele provavelmente vai ver esse vídeo aqui. Então, cara, eu fiquei muito feliz e ele se tornou meu primeiro contrato fechado. E aí pensa comigo, o cara é lá de São Paulo, fechou comigo, eu não precisei ficar no sol batendo de porta em porta para chegar nele. Daí eu comecei a fazer uma engenharia reversa. O que que eu fiz para atrair esse cara? E aí eu lembro que, como ele chegou no meu Instagram, se eu não tava investindo em anúncios, eu pensei o seguinte, ó, não existe uma pessoa que não tem tempo nem dinheiro. Quando a pessoa não tem dinheiro, ela tem tempo. E o que que eu tava fazendo em paralelo às prospecções presenciais? Eu seguia 40 pessoas de manhã, 40 de tarde, 40 de noite. Como consequência de 25 a 30 começavam a me seguir todos os dias. E desses 25 a 30, era natural que alguém clicasse no link da bio. Então, olha que legal. E aí eu comecei a pensar, cara, se ele já veio desse social selling, que na época ninguém falava esse termo, nem eu sabia o que era, eu vou começar a focar mais nisso. Aí comecei a recepcionar os seguidores, convidar eles para reunião, e eu comecei a tipo, me especializar em abordagem no direct, porque eu vi que tinha muito mais resultado do que a prospecção presencial. Entendeu? E aí eu fui, no início eu prospectava muito frio, tipo assim, a galera que não me seguia, até perceber que quando o cara começou a me seguir, ele tava muito mais aberto a me responder e se tornar uma reunião. Perfeito. E aí eu comecei a juntar o funil de anúncio para captação de seguidor, junto com o social selling para transformar esse seguidor num cliente de menor preço. Caraca, que legal. Mas ó, pensando nesse seu início, você tinha lá um linkzinho na bio. Hoje, o seu Instagram, ele é muito mais preparado isso como uma vitrine, né? Se você pudesse trazer aqui pra galera em passos o que realmente precisa ter no Instagram pra ele ser visto como uma vitrine e atrair as pessoas certas. E eu também queria saber de você, os seus scripts. Qual era o seu script de abordagem lá no começo? Tá, eu vou te passar desde o que eu usava ao que eu utilizo hoje. Vai gostar bastante. Mas qual que, na minha opinião, é o Instagram perfeito? É o Instagram que gera a sensação de utilidade. Então, tem muita gente que, por exemplo, vai lá e no Instagram fala muito sobre si, traz muito apenas o lifestyle, só que a pessoa que não te conhece, ela vai pensar de que forma isso vai ser útil pra mim. Porque toda atitude é egoísta. Se algo não me faz bem, eu não vou querer. Entendeu? Então, a partir do momento que tu entende isso, tu começa a entregar muita isca, tu começa a entregar no teu feed, nos teus carrosséis, nos teus posts únicos, mecanismos que geraram resultado para você. Então, por exemplo, uma coisa é te falar, olha, eu uso esse script para fechar cliente. Outra coisa eu te falar, esse script fechou mais de 250 contratos em apenas X meses. Comente script e receba imediatamente. Olha a utilidade que eu tô gerando. Eu não falei sobre quantidade de comentário, eu não falei sobre quantidade de seguidores, eu falei sobre ser útil e associar esses mecanismos a dinheiro,
trazendo a questão da ganância e curiosidade. Então, se tu entregasse o script lá no carrossel, primeiro, que a chance dele não ir até o final do carrossel é muito grande. Muito grande. Segundo que, ele pegou o script. Tu sabe quem é ele? Tu não sabe. Porque, tipo assim, a partir do momento que a pessoa comenta pra receber, já inicia a conversa no direct. Então, isso te possibilita entregar o script e oferecer algo pra ela. Entendeu? Coisa que não acontece se tu colocar o script no carrossel, na imagem. A pessoa já pegou lá, tchau e benção. Então, quantidade de comentário / lead, volume, tem tudo a ver com a quantidade de reunião que tu vai marcar todos os dias. Perfeito. Então, um feed direto, com muita entrega de isca. O Vasco que veio aqui, ele é especialista nisso, entendeu? E a gente sabe que a cada 10 leads, 30% demonstram interesse no próximo passo que tu propõe. Então agora multiplica isso por 10 pra te ver. Tipo, é um extremo potencial, sem precisar de carrossel, sem precisar de fotinho bonito, apenas associando algo que tu pode entregar ao resultado que a pessoa deseja. Caraca, absurdo, perfeito. Né? É muito bom isso, porque é uma estratégia que foge do óbvio. O pessoal hoje está tão viciado em tráfego pago e esquece que existem outras alternativas que barateiam muito o custo e que são totalmente acessíveis. São caso social selling. É uma dinâmica de seguir contas, interagir com elas e fechar. É uma dinâmica tão saudável. Pegando contas dos teus concorrentes. Perfeito, ainda tem isso. Público qualificado, cara. Mais qualificado que, tipo, muitas vezes o tráfego, sabe? Tá fácil, tu escolhe a dedo. Mas que o óbvio, às vezes, precisa ser dito. E não tem como o cara falar, olha, eu não tenho tempo pra fazer social. Então tu já tem dinheiro. Se tu não tem tempo, tu já tem dinheiro. Então coloca anúncio. Mas eu não tenho... Então vai lá, senta e faz o social selling. Entende? Porque a cada 5 novos seguidores que a gente aborda, um demonstra interesse e marca a reunião. Então, se tu quer fazer 3 reuniões por dia, aborda 15 novos seguidores em potencial. Eu não tenho tempo pra fazer. Aí entra a pergunta mágica. Quem pode fazer por mim? Coloca alguém, dá acesso ao Instagram e é como se você se tornasse onipresente. Então alguém vai lá e se passa por você, a pessoa acha que tá falando com a verdadeira autoridade, quando na verdade tá falando com comercial. Hoje ninguém sabe quem tá no meu comercial, todo mundo acha que tá falando comigo. Perfeito. Muitas pessoas te conhecem pela sua mentoria para agências, né? Já são centenas de pessoas com resultados muito agressivos. E aí eu te faço a pergunta, dá para começar uma agência de tráfego hoje do zero, só com um bom perfil de Instagram? Eu diria que o perfil do Instagram não seria o que traria o resultado mais rápido. O que traz o resultado mais rápido é o disparo. Perfeito. Então eu vou falar sobre a questão do script. Por muito tempo, eu trazia scripts que estavam relacionados à entrega de uma isca. Daí eu percebi que o lugar de isca é no feed do Instagram, não é no script para o empresário. Porque quando, por exemplo, olha, eu vou te oferecer um script de atendimento para tua secretária. Tá bom, a chance do cara que aceitar isso ser meu cliente ideal é grande, mas infelizmente ele vai entrar na reunião querendo o script de atendimento. Ele não queria o meu serviço. E aí tomava o meu tempo e não botava dinheiro no meu bolso. Agora, a partir do momento que eu chego e eu te falo, eu tenho uma assessoria focada em tráfego pago para determinada coisa e como diferencial eu trago garantia de resultado no contrato, e isso eu ensino meus mentorados a fazer e eu vou trazer esse insight também. Já manda agora esse insight, porque esse é diferente. Cara, quebra de padrão total. Porque a galera tá muito inclinada a falar, tráfego pago não tem garantia, né? Eu não posso garantir resultado pro cliente. Tem sim, é só tu se questionar. O que tá sob teu controle? A quantidade de leads que tu gera. Qual que é a chance de eu fechar, por exemplo, com um estúdio de podcast e não gerar 30 leads em um mês? Pô, se eu não tô gerando um lead por dia, tem algo muito errado com a minha entrega, correto? Então tu pode trazer garantia, 30 leads em 30 dias ou o seu dinheiro de volta. Caraca. Só que tu só vai exemplificar o que é a garantia na reunião, porque o cara já tá na reunião, ele já veio através da isca de garantia de resultado, lá tu exemplifica pra ele o que é. E garantia de resultado é algo que pega muito a galera. Muito. Porque é aquilo que você falou ontem, a pessoa ela compra quando ela gosta de se sentir em vantagem. Sim. Então ele pensa, cara, eu nunca vou perder, porque ele tá me garantindo esse resultado. Só que não é um resultado que pra você é totalmente atingível. Sim, e ela leva em consideração todas as experiências negativas que ela teve, e é aquela frase comum, né? Tipo, justifique os fracassos e acalme os medos, e atire pedras nos inimigos. Então eu trago isso até na oferta de serviço. Eu penso, olha, eu faço ele pensar, eu não tive resultado porque eu não fiz isso. Então, por isso que eu sempre trago novos mecanismos. Que legal. Você já trouxe aqui um ponto de atenção sobre a questão de erros, né? Pensando em outros, quais outros erros você percebe de quem tenta começar uma agência de tráfego, mas não consegue fechar clientes? O erro
é, por exemplo, acabar sempre se ocupando com o operacional e as pessoas que estão ocupadas demais não vão ganhar tanto dinheiro. Então, tu precisa ter tempo livre para aproveitar oportunidades que farão, por exemplo, você sair de casa. Por isso que todos os dias eu gosto de sair de fora de casa. Eu gosto de trabalhar de cafeterias, de shopping, etc. Porque isso indica que, olha, eu estou delegando da forma certa. Porque se eu estivesse entregando tudo sozinho, eu estaria trancado dentro de casa. E isso, cara, eu perco muita oportunidade. As pessoas mais legais que eu falei que eu já conheci, eu não conheci no meu escritório. Eu conheci, tipo assim, cara, vamos ali tomar um café, vamos ali no shopping, sabe? Então, as pessoas que já têm resultado, elas estão aproveitando o estilo de vida que o resultado proporcionou. Elas não estão trancadas dentro de casa. Então, para acabar com aquela objeção de, ele fala isso porque hoje ele já tem dinheiro para pagar funcionário, não. Eu recomendo que você delegue a partir do próximo. Porque, vamos supor, tu fechou um contrato de R$1.000, eu falei para ele ontem, a gente paga em média 250 por conta de anúncio. Então, cara, pega dos R$1.000 que tu recebeu, paga 250 para um gestor de tráfego entregar o projeto, te sobrou 750. Qual a tua desculpa para não delegar a partir do próximo? Sim. Só que a pessoa tenta fazer tudo sozinho e quando ela quer delegar, ela já não tem tempo para treinar, não tem tempo para mais nada. E aí vai se contentar com um platô de 10, 20 mil por mês, até perceber que esse cliente está a um dia ruim, um dia de mau humor, de cancelar com ele. Verdade. E aí ele frustra pra caramba, porque ele deu a vida por algo que não era dele. Esse é um dos maiores erros mesmo. A galera, às vezes, é muito centralizadora, né? E não entende que tem esse momento de você começar a crescer sua empresa. Verdade. Quer que ela seja aquele modelo do começo pra sempre. Não é assim, né? Não é assim. Tem hora que você tem de abrir mão pra crescer. E aquela crença, né? Mas vai perder a qualidade. Cara, faz parte. Vai perder a qualidade no início, até tu redefinir todos os processos, tu criar todos os playbooks. Playbooks, pra quem não sabe, é um PDF, é um material que tu cria guiando o teu time a como lidar com situações específicas. Então não tem como tu já saber tudo, já ter tudo mapeado no início. Isso tu vai trazendo ao decorrer do teu histórico de cliente, conforme tu vai crescendo no mercado. Então, cara, é normal no início tu não agradar todo mundo. E no processo de escala também é natural. Sim. Às vezes a gente acha, depois que a gente tem dinheiro, a gente agrada todo mundo. Não, aí sim que tu não agrada, porque isso significa que tu tá crescendo, mais pessoas te conhecendo e não tem como agradar a todos. Então, entenda isso e delegue. Delegue o quanto antes, porque se tu vai delegar depois, tu não vai ter tempo pra treinar. Sim. Aí sim tu vai passar muito vexame. Dor, pânico, isso ali é uma dica de ouro, cara. Tá. Tem muito valor nessa sua fala. Agora tem uma coisa que a gente conversou no almoço que eu não queria deixar passar para que a nossa audiência receba esse valor. Muitas pessoas, às vezes, iniciam no digital, conseguem até fazer sua primeira venda, mas não vê lucro no final do funil e desistem. E a gente estava conversando ali no almoço sobre uma estratégia que você usa de empilhamento de funil, de funis. Então, explica pra gente como é essa estratégia, por que as pessoas deveriam estar buscando ir mais para esse lado do que simplesmente tentar uma oferta única e isolada. Boa. Eu vou trazer o exemplo, olha, vamos supor, zerou minha conta bancária, tirou todo o meu networking, tirou tudo, como que eu faria 10 mil nos próximos dias? Boa. Tá? Então eu conseguiria me colocar no lugar das pessoas e dar uma dica totalmente valiosa. Então, a parte do anúncio, eu penso que entre anúncio, disparo e social selling, anúncio é o funil que exige mais custo. Então, não é o que eu focaria no início. O que eu pensaria? Eu criaria, aí sim, meu Instagram com uma vitrine totalmente útil que faria a pessoa chegar e querer começar a me seguir. Então, cara, como que eu seria útil hoje? Seria uma forma diferente de como eu fui útil em 2021. Em 2021 eu dava muita dica prática, assim, tipo, eu dava muita dica, sugeria muita ferramenta, eu dava muito conteúdo de valor. Só que hoje isso virou uma espécie de commodity. Hoje todo mundo faz conteúdo de valor e isso não é mais diferencial. Então, a partir do momento que tu percebe isso, hoje meu novo feed seria me trazendo posições um pouco mais polêmicas, ressignificando crença. Por exemplo, você não precisa investir em anúncio para bater 10 mil por mês. Cara, a pessoa vai pensar, como assim? E aí tu vai lá e defende teu ponto. Então, eu traria um feed mais contra-intuitivo, porque tudo que é diferente é analisado, tudo que é igual é ignorado. O Doug DeMarco, meu mentor, fala muito isso. Então, eu traria essa quebra de padrão. Montei minha vitrine, ok? Vou lá, pego os perfis dos concorrentes que eu sei que vendem, que já estão onde eu quero chegar, interajo com eles. De manhã, de tarde e de noite. Se a cada 100 pessoas, por exemplo, que tu segue, 20 não estão te seguindo de volta, tá ruim tua vitrine.
Vai lá e melhora a tua vitrine. Se tu tá com 20 pessoas te seguindo de volta, 20 ou 30, 20% de quem tu chamar já vai se interessar no teu produto. Isso daí vocês podem testar na prática. É tudo já metrificado e não é só baseado no meu resultado, é baseado em todo mundo que eu gerencio. Então, olha quantas oportunidades qualificadas tu já tem. 20% de 30 já são 6 oportunidades. Exato. Todos os dias para te conseguir vender. Vamos supor que tu converta só um por dia. Já é uma venda por dia. Perfeito, que já é maravilhoso. E isso daqui só no social selling. Perfeito. Tá bom? Agora a gente traz ali, vamos empilhar com disparo. A gente sabe que no disparo a gente consegue tanto extrair através de dados do Google, tem ferramentas gratuitas que fazem isso, né? Então, do Google Meu Negócio, se tu quer extrair empresário, existe Growman que te possibilita extrair de qualquer perfil do Instagram de forma gratuita. Só que, claro, gurizada, se forem utilizar o Growman, tomem cuidado com bloqueio e nunca utilizem a conta própria. Criam um fake só para extração. Mas, por exemplo, eu consigo extrair 400 pessoas que te seguem de forma gratuita. Caraca! Usando esse Growman. Entendeu? Ele vai lá e extrai, tipo, contato e tal. Como é que se escreve? Growman. É uma plantinha. Isso. M-A-N. Tem na Chrome. E aí, isso daqui é um mecanismo onde você não quer gastar nada. Eu tô falando sobre gastar nenhum real. Perfeito, muito bom. Phantom Buster, se tu quer extrair PJ, e aí, tipo, Phantom Buster, eu escrevo estúdio em Balneário Camboriú. Ele vai lá e extrai os dados de todo mundo que está cadastrado no Google Meu Negócio. Caraca. Também os números. Ferramenta gratuita também. Então, como que tu faz disparo sem gastar R$1? Premium Sender. Extensão gratuita também. Então, essas 3 ferramentas eu falava desde 2022 por aí. Foi onde eu comecei a me aperfeiçoar mais na parte de disparo. Elas são gratuitas e, tipo, todo mundo pode fazer. Todo aquele estudo de contingência que tu me perguntou anteriormente, ao invés de se preocupar com contingência de conta de anúncio, estuda no YouTube contingência de chip, contingência de disparo, porque é algo totalmente gratuito, mano. Tipo, até a contingência é de graça de fazer. O máximo que tu vai gastar é com um chip que tu vai comprar ali de 10, 15 conto. Então, o cara que tá fazendo 500 a 1.000 disparos por dia, esse cara, consequentemente, vai vender. Entendeu? É verdade. Vai vender porque, cara, o disparo é uma fonte de tráfego. Porque o tráfego nada mais é do que tu aparecer pra pessoa certa. Sim. Só que o disparo, ele ainda consegue ser mais preciso, porque o cara recebeu no canal que ele mais mexe, que é o WhatsApp. E o cara que recebeu isso é alguém que, tipo, tu já filtrou. Porque ou ele segue algum concorrente teu, ou ele veio de um nicho, de uma cidade que tu mesmo escolheu. E, tipo, o gerenciador de anúncio não permite usar todos esses filtros. Então, olha que legal, por um gasto de R$0, a galera consegue vender o que quiser. Isso funciona independente do produto ou serviço. Cara, tem ferramenta hoje pra tudo, né? Não dá pra dar desculpa. Essa é a grande questão, né? Se você quiser, tem ali, inclusive de forma gratuita, que nem que você trouxe aqui. Porque a galera falei de algo gratuito. Exato, a galera muitas vezes pensa, não, mas vou ter que pagar. Sim, em algum momento você vai ter que pagar um plano ali, pra ter um a mais. Mas dá pra começar, né? Dá investimento também, não é gasto, é investimento, cara. São ferramentas que vão te exigir um pouco mais de tempo. Porque, por exemplo, limita a cada 400. Mas, pô, se tu tá sem dinheiro, tu vai ter tempo pra extrair. Faz ali 5 contas no Groma e extrai 2.000 contatos. Olha que legal. Easy. Inclusive, Gabriel, você é um cara muito novo, você tem uma visão muito madura, você tem uma mentalidade muito madura, né? E você passou por uma grande transformação na sua vida até chegar nesse ponto. O que você considera que você precisou fazer para desenvolver essa mentalidade que você tem hoje? Boa. A mentalidade que eu tenho hoje, ela foi sendo amadurecida através das responsabilidades que eu fui trazendo para mim. Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, estão começando a ganhar dinheiro, estão fazendo seus 30, 50 mil. A pessoa vai lá, cai naquele papo de vou viver num padrão muito abaixo do que eu tô ganhando, né? Pra, tipo, focar totalmente no futuro há 15, 20 anos. Cara, eu nunca me interessei em ser rico daqui 15 ou 20 anos. Eu quero ser rico o mais rápido possível. E isso eu percebi que quanto mais all-in eu dava, é aquela frase, você coloca o pé e Deus coloca o chão. Deus não deixa sem chão quem faz a própria parte. Eu percebi isso quando eu peguei os primeiros 3.000 que eu ganhei, fui lá e conheci o Thiago Fint num evento presencial, passei 3 dias com eles, eu pensei, cara, isso vai me deixar anos-luz à frente. Muito mais do que eu deixar esse dinheiro guardado e ganhar 1% ao mês. Verdade. Então, o que fez eu crescer? Foi assumir responsabilidade, não ter medo de gastar dinheiro. O Ícaro também fala muito que é gastando que se enriquece, e graças a Deus eu tive acesso a essa frase em 2021. Então você precisa gastar para fazer mais dinheiro. E quanto mais tu gasta, quanto mais tu aumenta o teu padrão de vida, é aquela história. A tua mente, ela funciona muito bem quando ela precisa fazer dinheiro, não quando ela quer fazer dinheiro. Então, quanto mais caro o teu aluguel, mais caro o carro que tu tem,
mais tu precisa manter aquilo. E aí a tua mente cria soluções. Só que se ela não precisa, cara, então, tipo, ela leva naquele mecanismo de gastar menos energia possível. Então, a galera pergunta, Gabriel, como que tu consegue agir todo dia como se tu não tivesse nada? Cara, porque eu não posso fazer menos que 50 mil um mês. Não é que eu não quero, eu não posso. E isso foi uma escolha totalmente própria, entendeu? Porque muitas pessoas dependem de mim, eu ajudo grande parte da minha família, meu estilo de vida, eu não consigo gastar menos que R$1.000 por dia, por exemplo, isso é uma escolha totalmente própria. Então, a minha cabeça ela foi treinada para dar certo. E isso incluiu assumir responsabilidade que às vezes o cara tem 40, 50 anos e nunca precisou passar. Perfeito, né? É literalmente aquela questão que a gente fala sobre ser obcecado, né? Em algo. Você claramente é um cara obcecado. E como a mentalidade faz a diferença, né? Volta e meia a gente bate naquela mesma tecla de... Os cursos sempre começam com um modo de mentalidade, não é por acaso, né? Porque a técnica você aprende, mas se a cabeça não estiver no lugar, a crença não estiver alinhada, o resultado não vem. Não interessa quanto conhecimento a pessoa tem. Um exemplo muito legal que eu gosto de trazer sobre isso de precisar fazer dinheiro. Se eu coloco 200 quilos ali e peço para você levantar, talvez você fale que não tenha força. Mas se eu coloco esse peso em cima da pessoa que você mais ama na vida, você vai dar um jeito de tirar esse peso em cima dela. Então, isso força a tua cabeça a, tipo, tirar recursos que tu nem conhecia que tu tinha. Exatamente. Porque quando eu vi que a minha mãe estava precisando de mim, ela estava precisando de dinheiro, ou era isso ou era eu me contentar com ela, estar todo dia mal, chorando, e cara, eu não quero isso pra pessoa que eu mais amo na minha vida. Eu fiz dinheiro muito rápido. 3 meses eu tava fazendo 10 mil no mês. Se dependesse apenas da minha vontade, até hoje eu não faria 10 mil. E claro que as pessoas não podem confundir isso com irresponsabilidade, né? Vou dar um passo maior do que a minha perna. É sobre você utilizar seus recursos de forma sábia, entendendo que é um investimento você também botar um pouco mais de dinheiro. O que não quer dizer que você precisa se endividar no processo. Né? Exato. É entender que, cara, daqui a um ano provavelmente você tá ganhando mais do que hoje. Exato. Então, tipo, o que a pessoa... Vamos supor, hoje eu faço 10 mil no mês. Eu quero fazer 50, o que o Gabriel que faz 50 mil faria? Exato. Entendeu? Que restaurante que ele frequentaria? Tu não precisa ir num restaurante caro e, por exemplo, pegar o prato mais caro. Tu pode ir no restaurante, tomar uma água, tomar um café, gastar 25 ou 30 reais e voltar para casa. Tu vai ver que os caminhos para você se tornar a pessoa que vai naquele restaurante e realmente consome aparece. Só que as pessoas esperem ter para ser. Eu fiz o contrário, eu primeiro fui para depois ter. Exatamente, né? Primeiro você... tem a cabeça milionária, depois o bolso segue, né? Agora chegamos numa parte gostosa, hein, Bruninha? Gostamos, né, Marcelo? Conta pra ele, Bruninha. Agora é o nosso momento bate-bola, jogo rápido. Como é que funciona aqui, Bruna? A gente vai jogar algumas perguntinhas aqui pra você, papum, pra você responder na mesma velocidade com uma palavra ou até mesmo uma frase. A gente dá essa colher de chá. Papum. Tá. Combinado? Papum. Let's go. Vou começar, hein? Animado. Uma habilidade que todo empreendedor precisa ter no digital. Vendas. O que a escola nunca te ensinou e foi essencial no seu sucesso? Vendas. Qual o ROI ideal para escalar uma campanha? 3. O que indica que uma campanha precisa ser pausada? Custo por reunião acima de 100. 80-20 da sua operação. Vendas e estruturação de processo. Boa. Para finalizar com chave de ouro, para empreender é preciso? Coragem. O cara Gabriel, é bom, né? aniquilou, hein? Pá. Seguro. Foi no papum, ele entendeu o papum, ó. Isso é característica, Bruninha, de quem tá no jogo. Total. De quem tá skin the game, a pessoa que fala o que vive. Exato. E por isso tá na ponta da língua. Muito bom, cara. Essas respostas aí. E isso foi uma escolha que nem muita gente fala, mas por que você entrega sua mente individual, né? Sendo que dá mais trabalho. Cara, cada hora de mentoria individual eu tô treinando minha comunicação. Perfeito. E a comunicação não tem dinheiro que compre, porque ela vem somente através da prática. Então eu não tô ganhando somente com o dinheiro, eu tô ganhando com a pessoa que eu tô me tornando através disso. Sensacional. Exatamente. E olha só, agora, pra você que tava lá na abertura e ouviu sobre a perguntinha final, chegou o momento dela. Gabriel Bonato, como continuar crescendo mesmo depois de fazer seu primeiro milhão? A melhor forma de crescer após fazer o primeiro milhão é tirar o propósito e o objetivo apenas de si e começar a olhar as pessoas ao redor. Então, o erro da galera... Olha que polêmico que eu vou falar. Vai lá. O erro de quem tá começando é tentar levar todo mundo consigo. Tu com certeza conhece aquela pessoa que, tipo, ainda não tem sucesso, mas ela quer levar toda a família, ela quer levar todos os amigos, mas, tipo, nem ela ainda chegou lá. O que que tu precisa fazer? Né? Claro, se quiser levar em consideração. É focar em si mesmo, é usar o egoísmo de forma positiva. Tu focar em crescer.
focar primeiro em você, focar em primeiro você ficar rico. Tu vai precisar sacrificar momento com pessoa que você ama. Eu sacrifiquei aniversários de pessoas da minha família que naquele momento eles ficaram chateadas. Eu sacrifiquei até a opinião deles sobre mim. Minhas irmãs por muito tempo falavam, cara, ele só tá pensando em dinheiro, a vida não é tudo, tipo, a vida não se resume a dinheiro, até que elas precisaram do meu dinheiro, porque uma foi despejada de casa, a outra precisou, tipo, arcar com a despesa de um filho que é autista, e adivinha quem pôde ajudar? Aquele guri que tinha focado somente no próprio crescimento, porque eu já tava ganhando muito dinheiro. Então tu precisa sacrificar um tempo onde tu só vai se ajudar. A partir do momento que tu se ajudou, que nem eu, fiz o meu primeiro milhão, agora é hora de transformar a vida da minha família. E aí isso não só renova o meu propósito, como me faz querer ganhar mais dinheiro. Que legal. Caramba, que legal. Você vê aqui no final, renovar o meu propósito, tudo volta pra cabeça, né? É incrível, cara. A gente sempre dá o círculo e volta pro mesmo lugar. Sim. Tá tudo na cabeça. E proporcionar pro outro é como se eu estivesse proporcionando pra mim há 4 anos atrás, sabe? Quando eu vou lá e levo alguém pra andar de helicóptero que nunca andou, é como se eu tivesse andado a primeira vez. Então chega um momento que é muito mais sobre o outro do que sobre nós. E quanto mais problemas a gente resolve, mais dinheiro a gente ganha. Tá lá, dá até pra fazer um corte, não, Bruninho? Nossa, o cara veio afiado, hein? O cara veio. Só que chegamos agora no momento gostoso pra ele, principalmente. Filho, ó, esquece a dieta, espero que esteja em dia, porque agora temos o quê? Presentinhos que Uns presentes, Gabriel, pra agradecer você ter aceitado o convite e compartilhado tanto conteúdo relevante com a nossa audiência, que tem potencial de transformar o negócio deles. Muito obrigado, cara. E fluiu muito natural, né? Foi, né? Pois bem, olha aí, ó. E ó, muito aqui, ó, bom. agora você faz parte Coisa do clã linda, da caneca. Cara. Olha aqui a fotinho do bonetinho aí, ó. Agora Só quem veio tem essa aí, cara. Caramba, disse, cara. Isso é pra agradecer você ter vindo aqui. Eu tenho certeza que a galera adorou conversar contigo. Inclusive, vão querer continuar te acompanhando. Já deixa aí suas redes sociais pra galera te seguir. Tá, meu Instagram lá é o Gabriel Bonato. E a gente tinha falado sobre a questão de presentes ali. A galera que enviar aqui o Wi-Fi no direct vai ganhar 3 ferramentas gratuitas e 3 ferramentas pagas pra aplicar todo esse funil aí que a gente falou. Uau, que legal, Porque eu hein? sei que tem pessoas que estão em momentos diferentes e dispostos a pagar por mais agilidade. Que e legal, relaxa cara. que não vai ter oferta no final. Olha que maravilha, Bruno. Ou seja, se você ficou até o final e ouviu esse presente, vai lá no perfil do Gabriel, digita aqui o Wi-Fi no direct message, que você vai ter acesso a ferramentas gratuitas que podem potencializar o seu negócio. Gabriel, E vão conhecer meu social seller, porque eu vivo daquilo que eu falo. É verdade, vamos vocês. Vamos poder fazer uma engenharia reversa, hein? E Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final, o que é que eles têm que fazer agora? Que o lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso querido Gabriel Bonato. Comentaram? Então agora se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, mas bora lá! O Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Valeu! Tchau!